Olá pessoal, eu vou continuar a minha série, né? E aqui eu vou fazer a parte 2 ainda, né, falar mais um pouco, né, dos povos pré-colombianos, né? Renomeei para essa série, né, como os europeus destruíram, né, os povos aqui nativos, né, civilizações nativas aqui da América. Então, vamos lá. Então, entre todos os povos, né, podemos citar também temos os Mapuches, né, os Dakota, Lakota, né? Esses índios da América do Norte eles viviam em Chip, né? Que era uma espécie de umas tendas. Tinham também aí outros povos, né? Tinha os sambaquis, né? Que moravam. Que eles faziam aqueles montes, né? Com terra e tudo mais, né? Com conchas, né? Resto de conchas e tudo mais, né? Tinha também. Outra que foi descoberta recentemente foi na região da Amazônia, Acre, né? Os geoglifos que eles encontraram no chão, né? Aquiri, né? O Acre foi uma civilização onde hoje é a atual região da Amazônia, né? Eles viveram entre 650 antes de Cristo e 800 depois de Cristo, né? Os cacicados da Amazônia, né? Esse povo Aquiri, né? Eles viviam em aldeias e eles faziam muitos geoglifos no chão, né? No solo, né? Na terra. Então, esse é outro povo, né? Tem Tiahuanaco, que é um vídeo antigo, né? No canal, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Eles falavam Puquina, né? Que virou tipo uma língua franca, né? Falado pela elite, né? Do Inca, né? E Caral, né? Considerada a primeira civilização da América do Sul, né? E a primeira civilização que você conhece que já usava os quipus, né? Eu fiz até uma publicação recente falando sobre isso, vários milênios atrás, né? Eles tinham por volta de 2600 antes de Cristo, nesse Caral, né? E eles só foram embora, né, por volta de 1800 a.C. por causa de uma seca prolongada, né? Aparentemente eles eram um povo pacífico, né? Então, esses são outros povos, né, que existiam, né? E depois, quando começou a colonização, né, aqui da América, né, já houve, né, por exemplo, vocês sabiam, por exemplo, em 1498, Duarte, Coelho, Pacheco, perdão, ele chegou aqui no Brasil, né, eu falo, né, na região de hoje é atual Rio Grande do Norte, né, em uma missão secreta, né, para mapear já, né, então eles chegaram, né, em 1500, eu já fiz um vídeo, né, então eles começaram a exterminar, né, vários povos, né, com doenças, com guerras, né, então eles começaram a fundar várias cidades, é, houve muita, claro, resistência, né, dos povos nativos, né? Como contei no outro vídeo, né? Teve aquele, por exemplo, no Império Inca teve um massacre de Cajamarca, né? Depois, Cajamarca, né? Em que os Incas, né? Não aceitaram a Bíblia, né? Dos espanhóis, aí eles mataram, né? Os Incas, né? E houve também outras, né? Muitas cidades foram fundadas, né? Por exemplo, lá em Cusco, né? A Coricancha foi transformada depois em catedral, né, pelos espanhóis. Aqui muitas cidades, muitos povos, né, nativos, né. Aqui também outro que eu esqueci de mencionar é os Kaigang, né, que eles eram outro povo nativo, né, que eles vieram por volta de 800 depois de Cristo, mas na região sul do Brasil, né, eles tinham o costume de construir casas debaixo da terra, né, casas subterrâneas, né. Então, é, eles chegaram, né, os europeus começaram a colonização, né. Primeiro eles dividiram, né, em 15 lotes, né? As capitanias, né? Hereditárias, né? E aí eles começaram a colonizar, fundar cidades, né? A exterminar os índios, né? Acho que no século XVII teve a Guerra dos Bárbaros, que eles tentaram resistir, né? Os povos nativos, né? Por exemplo, os Tupinambás foram os primeiros a serem aniquilados, né? Os europeus, né? Franceses,
portugueses, né? Eles se aproveitaram, né, da rivalidade, né? Tupinambás, Tupiniquins, Temiminós, né? Todos esses povos, né, frente. Região aqui do estado, do litoral do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Para exterminar, né? Teve vários, né? O Botocudos, os Bororós, né? Então, houve vários, né? Povos nativos, né? É, se não me engano, os foram, acho que os Botocudos que eles deram roupas que eles não conseguiam vencer, né? Os caras, militarmente, então eles começaram a dar roupa, provavelmente contaminado com doenças portuguesas, né? Varíola, essas coisas. E aí os caras morreram, né? Então eles foram, né, adentrando, né? Tinha os aqui de São Paulo, né? Na época era uma vila ainda, né? Os bandeirantes, né? Que eles adentraram, né? Os territórios, né? E para expandir, né? Além dos tratados de Tordesilhas, depois de 1750 teve o Tratado de Madrid. E eles acabaram, né? Muitos índios, né? Que tinham as missões, né? Principalmente na região sul, né? Os sete povos das missões, né, os Guaranis, né? Que eles foram expulsos depois, né? Eles tinham esses redutos, né? Também chama de redutos essas aldeias, né? Que os jesuítas eles administravam, né? Ensinavam os caras a falar latim, a tocar violão, né? Era uma educação bem europeizada, né? Para os índios, né? Guaranis, né? Então, muitos povos acabaram sendo liquidados, né? Os astecas acabaram sendo destruídos, né? O Império Inca também, né? Muitos povos morreram, por exemplo, no século XIX, né? Muitos índios lá os Yankees, né? Os americanos, os estadunidenses, eles para se expandir na questão de marcha ao oeste, né? O destino manifesto, né? Que eles falam, né? Quando aquelas 13 colônias começaram a se expandir rumo ao oeste, 13 colônias originais fundadas pela Inglaterra, né? Eles começaram a exterminar os índios, né? Matar os bisões, né? Esses bichos que eram praticamente o centro nevrálgico da economia deles, né? Então, só para obrigar os caras a morarem em aldeias, né? Em reservas, né? Muitos acabaram morrendo, né? Então, houve sim muito massacre, muita morte, né? Muitos resistiram, né? À expansão europeia, né? Que liquidou e não só a civilização como a cultura, né? A língua deles também, né? A identidade acabou sendo... Acabou, por exemplo, teve um padre espanhol que queimou os códices no século XVI dos maias, né? Acho que sobreviveram só 4. Porque ele viu os índios lá, os maias, né? Continuando, né? A professar a cultura deles, tudo mais. Aí ele viu que como se fosse tivesse traindo, né, a Espanha, sendo que eles nem conheciam, né, a Espanha, tudo mais. Eles o negócio estava a milhares de quilômetros, né? Eles nem sabiam quem era o rei. Os índios maias falam, né, quem era o rei da Espanha, tudo mais. Então, na visão dele, depois o cara virou, ele foi levado para Espanha, né? E depois ele foi virou bispo, né? Depois de um tempo, né, foi promovido a bispo. Então, realmente houve, né, muitos códices maias foram queimados, acho que sobraram 3 ou 4 só, né? Houve muito massacre, né? A cultura que foi aniquilada, né? Por exemplo, a floresta amazônica, ela era habitada, né, densamente povoada no século XVI, né? Então, com o avanço da colonização, muitos índios fugiram e deixaram a floresta, a Amazônia, né, a floresta amazônica desabitada, né? Então, lá no século XIX, quando os europeus voltaram para estudar tudo mais, aqueles relatos dos portugueses, dos ibéricos, né, dos portugueses e espanhóis, falando, né, das aldeias que eram densamente povoadas, né? Não encontraram nada e acharam que eles tinham inventado, né? Porque os caras tinham os nativos, né? Os povos nativos tinham fugido, né? Por causa da colonização, né?
Então, esse é o vídeo, né? A primeira parte, depois 3 eu vou aprofundar mais sobre a colonização. Então, curte, comente, compartilhe, se inscrever.